acreditava que o amor verdadeiro não precisava ser gritado para o mundo inteiro ouvir. Bastava ser demonstrado em gestos, segurar a mão no frio, preparar um chá quando a febre vinha, pagar uma conta quando o dinheiro do outro não chegava. Para ele, era ali que nascia a essência de estar ao lado de alguém. E durante anos, foi exatamente isso que fez por Renata. Renata, a mulher que ele conhecera ainda no ensino médio, com quem dividira os sonhos adolescentes de um futuro melhor. Ela queria ser advogada, falar em tribunais, mudar o mundo com palavras afiadas. Ele queria ser engenheiro, construir coisas que durassem mais que ele próprio. O destino, porém, mudará os planos de ambos. Renata não conseguiu terminar a faculdade. As dificuldades financeiras, os problemas familiares e a falta de apoio a fizeram desistir no terceiro ano. Lucas, por outro lado, abriu mão de alguns sonhos para que ela pudesse tentar. Trabalhou dobrado, virou noites entregando projetos e aceitou promoções que exigiam muito mais dele só para que ela tivesse o tempo de estudar. Mas, mesmo com toda a dedicação dele, Renata desistiu. Lucas, ainda assim, não desistiu dela. Continuou acreditando que um dia ela se encontraria, que aquela fase turbulenta era só uma curva no caminho. E, enquanto esperava, ficou. Sempre ficou. Renata, porém, não via dessa forma. Para ela, a vida ao lado de Lucas era previsível demais. Seguro demais. Simples demais. E com o tempo, a segurança dele começou a parecer estagnação. Lucas não percebia, ou não queria perceber, as pequenas mudanças no olhar dela. As respostas cada vez mais curtas. As ausências disfarçadas de compromissos. O celular virado para baixo na mesa. E então, numa noite chuvosa de sexta-feira, enquanto ele preparava uma sopa para os dois, Renata decidiu que não queria mais aquela vida. Lucas, ela começou, hesitante. Eu acho que a gente precisa conversar. Ele largou a colher dentro da panela, virou-se para ela e viu nos olhos da mulher o reflexo de algo que não queria aceitar. Conversar sobre o quê? Tentou manter a calma. Sobre nós. Sobre o fato de que, eu não estou feliz. A voz dela tremia, mas não de dor, era de decisão. A sopa começou a ferver, e o vapor tomou conta da cozinha. O silêncio entre eles foi maior do que qualquer barulho. Lucas, ainda acreditando que era só uma fase, aproximou-se dela e disse: Se você não está feliz, a gente encontra uma forma. Sempre encontramos, Renata. Eu estou aqui. Sempre estive. Mas a resposta dela foi como um soco. Esse é o problema, Lucas. Você sempre esteve. Você nunca foi. Eu quero mais. Foi naquela noite que tudo mudou. O homem que sempre ficou. Parte 2, a decisão de Renata. O silêncio daquela noite ficou gravado na memória de Lucas como uma cicatriz invisível. Não importava o quanto tentasse esquecer, a frase de Renata ecoava em sua mente. Você sempre esteve. Você nunca foi. Ele não conseguiu dormir. Sentou-se no sofá, sozinho, olhando para a sopa que esfriava na panela. Durante anos, tinha sido o homem que carregava sacolas pesadas para que ela não precisasse. O homem que consertava as coisas quebradas, que lembrava de comprar o remédio para as cólicas, que não esquecia datas. E, ainda assim, não foi suficiente. Renata, ao contrário, dormiu naquela noite como se tivesse tomado a decisão mais libertadora de sua vida. Ela não via mais Lucas como um parceiro, mas como um peso. Um lembrete constante de uma vida comum que ela não queria viver. No sábado seguinte, ela arrumou as malas. Não levou muito, apenas roupas, alguns livros, maquiagem e o celular. Deixou para trás os porta-retratos, os presentes, as cartas que ele escreveu durante os anos. Para ela, eram lembranças de um passado que não queria revisitar. Lucas a observava, parado na porta do quarto, sem forças para detê-la. Renata, por favor, a voz dele quase falhou. Eu não entendo. Passei minha vida te apoiando. A gente construiu tudo isso juntos. Ela fechou a mala e respondeu sem olhar para ele. Justamente, Lucas. Você construiu. Eu só fiquei parada. Essas palavras queimaram mais do que qualquer grito. E então, como se não bastasse, Renata completou. Eu conheci alguém. O coração de Lucas parou por um instante. Alguém? Ele repetiu, incrédulo. Sim. Um homem que me mostra que a vida pode ser mais do que rotina. Mais do que pagar contas e viver como se estivéssemos esperando a velhice chegar. Ela enfim o encarou, e havia uma chama nos olhos dela, uma mistura de excitação e egoísmo. Eu preciso disso, Lucas. Preciso me sentir viva. Ele respirou fundo,
tentando manter a dignidade que ainda lhe restava. E todo o resto? O que a gente viveu? Perguntou, quase sussurrando. Renata fechou a mala com força e disse a frase que destruiria qualquer esperança. Foi bom enquanto durou. Naquele momento, Lucas percebeu que não havia nada que pudesse dizer. Ele se virou, caminhou até a cozinha e deixou que as lágrimas caíssem em silêncio. Renata saiu do apartamento sem olhar para trás. E assim, o homem que sempre esteve ao lado dela ficou sozinho pela primeira vez. Mas a história não terminava ali. Lua nova os primeiros dias de solidão. Os dias seguintes foram um borrão para Lucas. A rotina que antes parecia sólida agora era um peso esmagador. O café não tinha gosto, a cama parecia grande demais, e cada canto do apartamento lembrava Renata. No trabalho, seus colegas notaram o olhar distante. Ele, que sempre fora dedicado e meticuloso, agora se distraía facilmente. As plantas que ele cuidava na varanda começaram a murchar. Mas o pior era o silêncio. Renata sempre enchia a casa com sua voz, às vezes reclamando, às vezes rindo, às vezes falando ao telefone. Agora, só restava o som dos ponteiros do relógio. Lucas pensava em ligar para ela, mas se segurava. Orgulho? Talvez. Dor? Com certeza. No fundo, ainda acreditava que ela voltaria. Que perceberia o erro. Que lembraria de todas as vezes que ele assegurou quando ela estava prestes a desmoronar. Mas as redes sociais contaram outra história. Foi ali, deslizando o dedo pela tela do celular numa madrugada de insônia, que Lucas viu a primeira foto. Renata, de vestido vermelho, sorrindo ao lado de um homem que ele nunca tinha visto. Um jantar caro, taças de vinho, hashtags de felicidade. Finalmente vivendo como mereço, dizia a legenda. Era como se cada palavra fosse um punhal. Lucas jogou o celular no sofá, enfiou as mãos no rosto e deixou que a dor explodisse em soluços. O homem que sempre ficou. Parte 3, a ilusão de Renata. Renata acreditava que estava vivendo um renascimento. O novo homem, chamado Marcelo, parecia representar tudo aquilo que Lucas não era. Ousado, cheio de promessas, com um brilho de aventura nos olhos. Ele a levava a restaurantes caros, fazia elogios exagerados, a enchia de presentes. Renata se sentia deslumbrada, como se tivesse finalmente saído da sombra de uma vida medíocre para pisar em um palco iluminado. Na primeira semana, ela não postava apenas uma foto, mas várias: jantares, passeios, selfies com taças de champanhe. Cada publicação era acompanhada de legendas afiadas. Aprendendo a viver de verdade. Quando você se liberta do peso, descobre o que é voar. Algumas pessoas foram feitas para a rotina, eu não. Cada frase parecia um recado direto a Lucas, como se ela precisasse reafirmar para si mesma que tinha tomado a decisão certa. Lua nova ou desmoronar de Lucas. Enquanto isso, Lucas se despedaçava em silêncio. A cada nova foto, a cada legenda, o coração dele sangrava mais. Não porque ainda acreditasse em Renata, mas porque percebia que tinha sido descartado como um objeto velho, depois de anos de lealdade e dedicação. Os vizinhos comentavam sua aparência abatida. Ele emagreceu rapidamente, a barba crescia sem cuidado, e seus olhos já não tinham a mesma luz de antes. No trabalho, o chefe chamou sua atenção. Lucas, você é um dos funcionários mais responsáveis que já tive. Mas se continuar assim, vou ter que tomar providências. A voz era firme, mas carregava um traço de compaixão. Lucas apenas assentiu. Não tinha forças para justificar. Lua nova, a primeira máscara cai. Mas, enquanto Lucas afundava, a vida perfeita de Renata com Marcelo começava a mostrar rachaduras. Certa noite, em um restaurante luxuoso, ele bebeu demais. No caminho de volta, no carro, começou a falar com arrogância. Você tem sorte de estar comigo. Eu poderia ter qualquer mulher. Renata riu nervosamente, tentando disfarçar o desconforto. Claro, Marcelo. Mas você me escolheu, não é? Ele não respondeu. Apenas acelerou o carro, como se quisesse mostrar o poder que tinha até no volante. Naquela noite, pela primeira vez, Renata não dormiu em paz. Um incômodo sutil começou a se instalar dentro dela. Lua nova, amiga que avisou. Alguns dias depois, ela se encontrou com Camila, sua melhor amiga de infância. Sentaram-se em uma cafeteria charmosa, e Renata não demorou a falar sobre Marcelo, mostrando fotos no celular. Camila a ouviu em silêncio, mas por fim disse: você tem certeza que esse cara é tudo isso que você pensa? Renata franziu a testa. Como assim? Ele é maravilhoso. Diferente de tudo que eu já vivi.
Camila suspirou. Eu sei que você sempre quis mais da vida. Mas, olha para você. Parece que está se convencendo a todo instante de que está feliz. Renata revirou os olhos, incomodada. Você não entende, Cami. Com ele, eu me sinto viva. Não dá para comparar com o Lucas, que só sabia trabalhar e viver como se já fosse um velho. Camila hesitou, mas decidiu falar mesmo assim. Talvez Lucas não fosse o mais excitante. Mas ele te amava de verdade. Eu só espero que você não esteja trocando ouro por bijuteria. Essas palavras ficaram ecoando na mente de Renata. Mas ela preferiu ignorá-las. Lua nova ao olhar de Lucas. Dias depois, Renata passou pela rua onde morava com Lucas. Não queria admitir, mas algo dentro dela a empurrava a espiar. Quando olhou pela janela, viu Lucas sentado no sofá, sozinho, com uma xícara de café nas mãos. Estava magro, abatido, mas ainda havia nele uma dignidade silenciosa. Por um instante, Renata sentiu um aperto no peito. Ele vai superar, murmurou para si mesma. Ele sempre foi forte. E, mesmo dizendo isso, virou as costas rapidamente. Mas o destino, silencioso e implacável, já preparava um choque que mudaria a percepção dela para sempre. O homem que sempre ficou. Parte 4, quando as máscaras caem. Lua nova o primeiro estalo. Marcelo parecia ter pressa em acelerar as etapas da relação. Em menos de 2 meses, já falava sobre morar junto, viagens internacionais e até investimentos em comum. Renata, que inicialmente se sentia lisonjeada com tanta intensidade, começou a perceber os tons de controle disfarçados em suas palavras. Você não precisa mais trabalhar, disse Marcelo, em uma tarde qualquer. Posso cuidar de você. Aliás, acho que é melhor você não ficar tão exposta, sabe? As pessoas olham demais para você no escritório. Renata sorriu, meio sem graça. Mas eu gosto do meu trabalho, eu lutei para crescer lá. O rosto de Marcelo endureceu. Você não precisa provar nada para ninguém. Principalmente quando está comigo. Foi um estalo. Pequeno, mas suficiente para plantar dúvidas. Lua nova o jantar que virou vergonha. Algumas semanas depois, em um jantar com colegas de Marcelo, Renata viveu sua primeira humilhação pública. Todos estavam conversando animadamente quando ela tentou opinar sobre um assunto relacionado a negócios. Marcelo a interrompeu com um sorriso gelado. Amor, deixa que quem entende fala. A mesa ficou em silêncio por alguns segundos. Alguns riram sem graça. Renata sentiu o rosto queimar. Naquela noite, enquanto ele dormia tranquilamente, ela ficou olhando para o teto, sentindo um peso no peito. Pela primeira vez, sentiu saudade de como Lucas a ouvia com paciência, mesmo quando ela falava bobagens. Lua nova o reencontro silencioso. Poucos dias depois, Renata teve um encontro inesperado. Estava saindo do mercado quando viu Lucas no caixa ao lado. Ele carregava apenas alguns itens básicos: arroz, feijão, café. Os olhares se cruzaram. Lucas apenas inclinou a cabeça em cumprimento, educado, mas frio. Renata sentiu um nó na garganta. O homem diante dela parecia mais magro, mas seus olhos tinham algo diferente. Não eram apenas tristes, havia uma chama discreta, como se começasse a despertar para algo maior. Ela quis falar, mas não encontrou palavras. Lucas pagou suas compras e saiu sem olhar para trás. Lua nova a semente da dúvida. Nessa mesma semana, Renata teve uma conversa tensa com Marcelo. Ele havia gastado uma quantia absurda em uma noite de jogos e queria que ela assinasse alguns papéis, justificando que seria apenas uma formalidade para movimentações futuras. Renata, desconfiada, recusou. Eu não vou assinar nada sem entender. Disse firme. Marcelo sorriu, mas o brilho de seus olhos denunciava a irritação. Você não confia em mim? Depois de tudo que eu faço por você? Renata engoliu em seco. Pela primeira vez, a palavra erro passou por sua mente. Lua nova. Lucas levanta a cabeça. Enquanto isso, Lucas começou a dar pequenos passos em direção à reconstrução. Uma vizinha, Dona Teresa, o convidou para ajudar em um projeto comunitário de reforma de uma creche do bairro. Ele, que vivia isolado, aceitou quase por impulso. No primeiro dia de trabalho voluntário, algo mudou dentro dele. Ver crianças sorrindo, pessoas agradecendo por sua ajuda, trouxe um sopro de vida que ele achava perdido. No final da tarde, uma das coordenadoras, chamada Helena, apertou sua mão com um sorriso caloroso. Você tem um coração enorme, Lucas. Essas crianças precisam de homens como você. Ele ficou sem jeito, mas aquelas palavras plantaram dentro dele uma fagulha de esperança.
Lua nova, o destino conspirando. Enquanto Lucas dava seus primeiros passos para se reerguer, Renata começava a perceber que o brilho de Marcelo escondia sombras perigosas. E o destino, como se quisesse provar um ponto, preparava um encontro inevitável, onde ela teria que encarar as consequências de suas escolhas, enquanto Lucas descobriria que a dor poderia ser a força que o empurraria para o topo. Capítulo 2 – A dor que ensina. A vida de Lucas mudou radicalmente desde que Renata o abandonou. O apartamento silencioso, as noites em claro e a solidão constante deixavam claro que ele não podia mais depender de ninguém para encontrar sentido. Mas, ao contrário do que muitos esperariam, aquela dor seria apenas o início de sua transformação. Lua nova, a primeira semana sem ela. Na primeira semana, Lucas não conseguiu se alimentar direito. Cada refeição era automática, quase sem gosto. No trabalho, seus colegas perceberam sua distração. Ele, que sempre foi metódico e impecável, agora deixava documentos importantes sobre a mesa, esquecia reuniões, perdia prazos. Mas no fundo, Lucas sabia que precisava reagir. Não podia viver eternamente como vítima de alguém que o desprezou. Ele começou a caminhar todas as manhãs, a observar a cidade acordar, a sentir o sol na pele. Pequenos gestos que pareciam simples eram, na verdade, seus primeiros passos para recuperar a própria vida. Lua nova, o encontro com o passado. Certa tarde, enquanto caminhava pelo parque, Lucas encontrou uma antiga amiga de faculdade, Carla, que não via há anos. Ela notou o peso nos olhos dele, mas também viu algo diferente, uma determinação silenciosa. Lucas, quanto tempo? Disse Carla, abraçando-o. Você parece diferente. Diferente? Ele riu tristemente. Talvez seja a dor que me fez abrir os olhos. Eles conversaram por horas. Carla lembrava das conquistas dele, do homem incrível que Lucas sempre fora, e o incentivou a investir em um antigo projeto que havia abandonado, a criação de uma empresa de engenharia sustentável, algo que sempre sonhou, mas adiou por causa de Renata. O que parecia impossível naquele momento começou a tomar forma como uma luz no fim do túnel. Lua nova, a ilusão de Renata. Enquanto Lucas começava a reagir, Renata seguia vivendo sua vida de aparente sucesso ao lado de Marcelo. Mas as rachaduras no relacionamento começaram a aparecer. Ele era controlador, arrogante e cada gesto de Renata era vigiado e julgado. Em uma noite, durante um jantar com amigos, Marcelo ridicularizou publicamente uma opinião dela. O riso dos outros convidados cortou o peito de Renata. Pela primeira vez, percebeu que havia trocado um amor verdadeiro por uma ilusão glamourosa, cheia de luxo, mas sem respeito ou afeto genuíno. Lua nova, a virada de Lucas. Lucas, por sua vez, começou a aplicar toda a energia que antes dedicava a Renata em si mesmo. Passava horas estudando novas tecnologias de construção, redesenhando projetos antigos, conversando com investidores e participando de workshops. A dor pela perda dele estava se transformando em força criativa. No bairro, todos começaram a notar sua mudança. O homem abatido que caminhava cabisbaixo tornou-se uma presença firme, determinada e inspiradora. Lua nova, a primeira vitória. Meses depois, Lucas conseguiu fechar seu primeiro contrato grande. Não era apenas uma conquista profissional, era a prova de que ele podia existir e prosperar sem depender de quem o desprezou. E então, por acaso, Renata ouviu falar sobre ele. Em uma reunião de trabalho, uma colega comentou: Você sabia que Lucas lançou uma empresa e já está fazendo projetos internacionais? Renata sentiu um frio percorrer seu corpo. Pela primeira vez, percebeu que talvez tivesse perdido o homem que sempre esteve ao lado dela. Lua nova, o começo da reflexão. No mesmo momento, Renata começou a refletir sobre suas escolhas. Marcelo, que antes parecia encantador, agora revelava seu verdadeiro caráter: controlador, arrogante e superficial. Ela se deu conta de que a vida que escolheu era cheia de aparência, mas vazia de amor verdadeiro. Enquanto isso, Lucas seguia em frente, concentrado em seu crescimento, sem se deixar consumir pelo rancor. Ele aprenderá que a dor, embora intensa, podia ser transformada em combustível para a vitória. Capítulo 3 – O valor do que foi perdido. Após meses de dedicação e foco absoluto, Lucas começava a colher os frutos de seu esforço. A pequena empresa de engenharia sustentável, que nasceu como um projeto quase esquecido, transformou-se em uma referência no setor. Ele passava os dias entre reuniões, análises de projetos e visitas a obras, mas a sensação de propósito que sentia agora era infinitamente mais gratificante do que qualquer satisfação que pudesse ter tido ao lado de Renata. Lua nova, o reconhecimento.
O primeiro grande reconhecimento veio durante uma conferência internacional em Lisboa, onde Lucas apresentou uma solução inovadora de construção ecológica. Especialistas de diversos países elogiaram a criatividade e a sustentabilidade do projeto, e ele foi convidado a expandir os negócios para outros continentes. Enquanto isso, Renata continuava ao lado de Marcelo, mas já começava a perceber as primeiras fissuras em seu relacionamento. Ele controlava suas redes sociais, dizia o que ela podia vestir e até questionava os amigos com quem ela falava. O brilho inicial começou a se apagar, deixando um gosto amargo de arrependimento. Lua nova, o primeiro encontro constrangedor. Em uma manhã chuvosa, Renata foi visitar uma livraria no centro da cidade e se deparou com Lucas. Ele estava conversando com um grupo de jovens engenheiros, transmitindo confiança, sabedoria e carisma. Ela ficou parada, observando à distância, incapaz de se aproximar. Lucas, por sua vez, a viu, mas não se abalou. O homem que outrora sofrerá por amor agora estava centrado, sereno e consciente de seu próprio valor. A dor havia se transformado em força, e ele sabia que nada que Renata fizesse poderia mudar quem ele havia se tornado. Lua nova, o preço da ingratidão. Renata voltou para casa naquela noite com o coração apertado. Marcelo começou a discutir sobre dinheiro, gastos desnecessários e o tempo que ela passava fora de casa. Pela primeira vez, ela sentiu o peso de suas escolhas. Havia trocado amor genuíno por luxo, e agora pagava caro por isso. Ela lembrou-se de pequenos gestos de Lucas que nunca valorizou. O café quente servido na cama, as mensagens de incentivo quando se sentia insegura, a paciência com seus sonhos falidos. Cada memória era uma facada silenciosa que mostrava o quanto ela havia desperdiçado. Lua nova, o começo da reviravolta. Enquanto Renata enfrentava suas primeiras dores, Lucas começou a se destacar ainda mais. Recebeu convites para palestras, entrevistas e oportunidades internacionais. Ele estava construindo não apenas uma carreira, mas uma reputação de homem íntegro, determinado e admirado. Amigos próximos começaram a notar sua transformação e a se aproximar novamente. Entre eles estava Carla, que sempre acreditara nele. Ela percebeu que Lucas não era mais o homem abatido que chorava em silêncio, mas alguém que encontrara sua força interna. Lua nova, o contato indireto. Renata tentou manter distância, mas o mundo parecia conspirar para que ela testemunhasse o sucesso dele. Em uma rede social profissional, ela viu Lucas sendo homenageado por um projeto de impacto social, e o coração dela apertou. Pela primeira vez, surgiu o medo real de que ele jamais voltaria. Enquanto isso, Lucas observava sua vida crescer de maneira consistente. Ele sentia gratidão pela dor que o transformará, e cada desafio se tornava combustível para alcançar novos patamares. O homem que sempre esteve ao lado de Renata agora caminhava sozinho, mas não solitário, acompanhado da própria força e determinação. Lua nova, a preparação para o confronto. Lucas sabia que, mais cedo ou mais tarde, Renata perceberia o que havia perdido. Mas ele não sentia raiva, apenas clareza. Ele não queria que nada voltasse ao que era, queria seguir adiante, mostrando que a vida recompensa quem não se deixa abater. Enquanto isso, Renata começou a questionar suas escolhas, e a sensação de perda tornava-se cada vez mais intensa. A ingenuidade da juventude, a pressa por status e reconhecimento, a haviam cegado para o verdadeiro valor do amor que sempre esteve ao lado dela. E assim, a história avançava. De um lado, Lucas transformava a dor em triunfo. Do outro, Renata descobria que a ingratidão e a vaidade têm um preço, e que nem todo luxo pode substituir o amor genuíno que foi abandonado. Capítulo 4 – A verdade que quebra. O sucesso de Lucas não passava despercebido. A cada nova conquista, a imagem de Renata sobre ele se tornava mais clara. Ele não precisava dela, nunca precisou. O homem que sempre esteve ao lado dela agora estava conquistando o mundo com sua própria força, determinação e inteligência. Lua nova, a queda de Marcelo. Marcelo, que antes parecia perfeito aos olhos de Renata, começou a revelar sua verdadeira face. Ele era controlador, vaidoso e arrogante. Pequenas mentiras se transformaram em grandes omissões, discussões surgiam por motivos triviais, lentamente, a fachada de felicidade começou a desmoronar. Em um jantar elegante, Marcelo humilhou Renata diante de amigos por não saber exatamente onde estavam os contratos de um evento que ele organizara. A vergonha fez perceber que, apesar das aparências, seu relacionamento era tóxico e cheio de armadilhas emocionais. Lua nova, Lucas, a inspiração. Enquanto isso, Lucas continuava sua trajetória ascendente. Sua empresa fechava parcerias internacionais,
Seus projetos eram destaque em revistas especializadas e ele recebia convites para palestrar sobre inovação e sustentabilidade. Cada passo era uma prova de que a dor pode ser transformada em força. Carla, sua amiga de longa data, tornou-se uma presença constante em sua vida, oferecendo apoio emocional e profissional. Ela notou a diferença. Lucas não era mais o homem abatido que chorava por amor perdido, mas alguém capaz de inspirar outras pessoas com sua história de superação. Lua nova, o encontro que mudou tudo. O destino, como sempre, parecia conspirar. Em uma conferência, Renata viu Lucas de longe. Ele falava para um público atento sobre a importância da integridade, da dedicação e da perseverança. Ela sentiu um aperto no peito. Pela primeira vez, percebeu que havia perdido não apenas um amor, mas um homem capaz de mudar vidas. A presença de Lucas emanava confiança, força e segurança. Ele não a olhou, continuou focado em seu trabalho, demonstrando que sua vida não girava mais em torno de quem o havia abandonado. Lua nova, o primeiro sinal de arrependimento. Renata começou a refletir sobre suas escolhas. Cada decisão tomada para alcançar status e glamour parecia agora uma prisão. Marcelo, que antes a encantava, mostrava-se insensível às necessidades dela. A comparação com Lucas tornou-se inevitável. Ele sempre a apoiou, sempre a respeitou e nunca a humilhou. Ela percebeu que havia trocado amor verdadeiro por uma ilusão superficial. A sensação de perda começou a se intensificar, trazendo noites de insônia e ansiedade. Lua nova, a preparação de Lucas. Lucas, por sua vez, estava preparado para qualquer reaproximação. Mas ele não buscava vingança. Seu foco era o crescimento pessoal e profissional. Ele queria mostrar, através de ações e não de palavras, que a dor que sofreu o transformou em alguém muito maior. Ele começou a investir em projetos sociais, apoiando jovens talentos da engenharia e sustentabilidade. Cada vitória consolidava não apenas sua carreira, mas sua autoestima e confiança. Lua nova, reviravolta. O capítulo 4 termina com uma tensão crescente. Renata percebe que perdeu a chance de ter ao lado dela um homem que a amava verdadeiramente, enquanto Lucas segue imbatível, focado em transformar sua dor em conquistas. O destino preparava novos desafios, mas agora Lucas estava pronto. A mulher que o abandonou começava a sentir o peso de suas escolhas, e o universo mostrava que a ingratidão tem um preço alto. Capítulo 5 – O preço da escolha. Meses se passaram desde que Renata deixou Lucas. Durante esse período, ele transformou a dor em ação, e a vida parecia lhe devolver em dobro tudo que antes ele perdeu. Lua nova, o primeiro grande projeto internacional. Lucas recebeu uma proposta para liderar um projeto de construção sustentável em Paris. Era sua primeira experiência internacional e o ápice do reconhecimento pelo trabalho árduo que vinha desenvolvendo. Cada reunião, cada apresentação, cada visita ao local da obra reforçava sua confiança. Ele sabia que tudo isso só era possível porque não se deixou abater pelo abandono de Renata. Carla, sempre ao seu lado, ajudava a organizar a logística e acompanhava cada passo do projeto. Sua amizade sólida e verdadeira mostrava a Lucas que os laços que realmente importam não se quebram com o tempo ou com a ingratidão. Lua nova, Renata percebe a realidade. Enquanto Lucas brilhava no exterior, Renata continuava ao lado de Marcelo, que agora revelava suas verdadeiras intenções: egoísmo, arrogância e uma obsessão pelo controle. A vida luxuosa que ela sonhara transformou-se em prisão emocional. Durante um jantar com amigos em sua cobertura, Marcelo ridicularizou Renata por um deslize social. Pela primeira vez, ela sentiu vergonha, raiva e arrependimento. A vida que ela escolheu não oferecia liberdade, amor ou respeito, apenas aparência e status. Lua nova, o retorno de Lucas. Ao retornar de Paris, Lucas foi recebido com entusiasmo pelos colegas e pela comunidade local, que via nele um exemplo de superação. Ele começou a participar de palestras e eventos, compartilhando sua trajetória de vida, inspirando jovens e mulheres a lutarem pelos próprios sonhos. Renata assistiu a uma dessas palestras através de um vídeo compartilhado por amigos. Ao ouvir Lucas falar sobre dedicação, amor próprio e resiliência, ela sentiu um aperto no peito. Pela primeira vez, ficou clara a dimensão do que havia perdido. Lua nova, o confronto inesperado. Renata encontrou Lucas em um evento de premiação. Ela se aproximou, tentando disfarçar o nervosismo, mas ele a cumprimentou de maneira educada e distante, sem qualquer sinal de rancor. Lucas, começou ela, mas não conseguiu terminar. Renata, respondeu ele, firme, tudo bem. Espero que esteja bem. Ele sabia que a mulher diante dele representava o passado que ele superara.
Não havia espaço para mágoa, apenas para a clareza de que sua vida agora era dele e por ele. Lua nova. Transformação de Renata. Renata começou a perceber que não podia mais manipular ou controlar a narrativa. Cada passo de Lucas mostrava que a dor que ela causou apenas o fortaleceu. Ela enfrentou uma sensação de impotência que a acompanharia por meses, perder o homem que a amava de verdade e perceber que ele estava melhor sem ela. Marcelo, percebendo que Renata questionava suas escolhas, tornou-se ainda mais controlador e abusivo. A ilusão do amor perfeito se desfez completamente, deixando-a com uma sensação de vazio e arrependimento. Lua nova. Consolidação de Lucas. O capítulo 5 fecha com Lucas consolidando não apenas sua carreira, mas sua vida emocional. Ele aprendeu que a verdadeira força vem da superação da dor, da dedicação aos próprios sonhos e da escolha de se cercar de pessoas que realmente importam. Renata, por sua vez, enfrenta o preço de sua ingratidão e escolhas erradas. Ela percebe que o tempo perdido não pode ser recuperado, e que o homem que ela desprezou transformou a dor em triunfo. Flores que nascem do concreto. Lucas agora se encontrava em um ponto decisivo de sua vida. Depois de meses transformando dor em ação, ele consolidara sua carreira internacional e adquirira uma confiança que jamais imaginara. Mas a jornada ainda não estava completa. Cada desafio agora servia como teste para sua resiliência e inteligência emocional. Lua nova. Uma nova oportunidade. Recebeu uma proposta inesperada para liderar um projeto inovador de engenharia sustentável em Tóquio. A oportunidade representava não apenas um avanço profissional, mas a chance de provar para si mesmo que podia superar qualquer obstáculo sem depender de ninguém que um dia o desvalorizou. Carla, sua amiga de longa data, tornou-se sua parceira estratégica, ajudando a negociar contratos, organizar logística e fornecer apoio emocional. Ela sabia que Lucas precisava de alguém confiável ao lado, mas não de alguém que o prendesse ao passado. Lua nova. Renata e a dor do arrependimento. Enquanto Lucas se destacava, Renata enfrentava a própria realidade. Marcelo tornará-se cada vez mais controlador e imprevisível, e a vida que antes parecia luxuosa agora se tornava sufocante. Renata começou a perceber o peso da escolha de abandonar alguém que realmente se importava com ela. Ela sentia o arrependimento crescer a cada notícia sobre Lucas, cada reconhecimento público, cada novo contrato internacional. A mulher que um dia desprezou um amor genuíno agora via o homem que a valorizou prosperar sem qualquer esforço em agradá-la. Lua nova. Um encontro inesperado. Durante um jantar beneficente em Lisboa, Lucas e Renata se encontraram novamente. Ele estava radiante, confiante e focado em suas ações. Ela tentou se aproximar, mas o peso de suas escolhas a deixava hesitante. Lucas, começou, mas ele interrompeu suavemente. Renata, espero que esteja bem. Seu tom não tinha rancor, apenas uma calma serena. O encontro breve mostrou a diferença entre eles. Enquanto Lucas transformará a dor em crescimento, Renata lutava com arrependimento e insatisfação. Lua nova. O reconhecimento da força interior. Lucas refletiu sobre tudo o que passou, a perda, a traição e a dor de ver quem amava escolher outro caminho. Mas ele não se deixou abater. Cada cicatriz emocional tornou-se combustível para sua jornada de sucesso. Ele começou a dedicar parte de seus recursos a projetos sociais, ajudando jovens talentos e mulheres em situação de vulnerabilidade, consolidando não apenas sua carreira, mas seu legado. Lua nova. Reviravolta e confronto. Renata, cada vez mais tomada pelo arrependimento, começou a tentar retomar contato. Mas Lucas agora entendia que o amor verdadeiro não é baseado em conveniência ou controle. Ele precisava seguir adiante sem repetir os erros do passado. Às vezes, as pessoas não percebem o valor de algo até que seja tarde demais, refletiu Lucas, olhando para a cidade iluminada à noite. E assim, o capítulo 6 termina com a firme determinação de Lucas de não apenas superar o passado, mas de transformar sua dor em um futuro brilhante e inabalável, enquanto Renata finalmente confronta o peso de suas escolhas erradas. Capítulo 7 – O peso da verdade. Lucas já não era mais o homem que chorava em silêncio pelo abandono de Renata. Cada dor, cada decepção e cada noite sem dormir tinham se transformado em combustível para sua vida. Ele agora caminhava com confiança, movido pela própria força e propósito. Lua nova. O reconhecimento global. A empresa de Lucas assinou um contrato com uma organização internacional para desenvolver projetos sustentáveis em 5 continentes. Suas ideias inovadoras começaram a ser referência, e ele passou a ser convidado para conferências em Paris, Nova York, Tóquio e Dubai. Cada apresentação não apenas consolidava sua carreira,
mas mostrava que a superação é o caminho mais sólido para o sucesso. Carla continuava ao seu lado, garantindo que cada decisão fosse estratégica, mas sempre respeitando a autonomia de Lucas. Eles formavam uma equipe imbatível, construída sobre confiança e dedicação mútua, totalmente diferente da relação que ele tivera com Renata. Lua nova Renata sentindo o peso da escolha. Enquanto Lucas se elevava, Renata vivia um contraste doloroso. Marcelo, cada vez mais controlador e abusivo emocionalmente, começava a mostrar sinais de descontrole. As pessoas ao redor começavam a perceber o quanto ela estava infeliz, e ela própria não conseguia mais ignorar. Ao mesmo tempo, notícias sobre o sucesso de Lucas chegavam a ela de diversas formas: artigos de jornal, redes sociais, menções em premiações e elogios públicos. Cada notícia apertava o coração de Renata, lembrando-a de tudo que perdeu. Lua nova reaproximação. Em um evento beneficente em Lisboa, Lucas e Renata se encontraram novamente. O homem diante dela não era mais vulnerável, mas seguro, íntegro e admirado. Lucas, disse Renata, tentando soar casual. Olá, Renata. Respondeu ele, com um sorriso calmo, sem rancor. Espero que esteja bem. Renata percebeu que não havia mais espaço para manipulação ou arrependimento superficial. Lucas havia se tornado alguém inatingível em força emocional e realização pessoal. Lua nova o poder do perdão. Lucas refletiu sobre o passado e percebeu que não precisava guardar rancor. O verdadeiro triunfo não estava em fazê-la sofrer, mas em mostrar que ele era capaz de viver plenamente sem depender dela. Cada decisão sua agora refletia maturidade, sabedoria e autonomia. Enquanto isso, Renata enfrentava o preço de suas escolhas, uma vida cheia de luxo, mas vazia de amor, respeito e felicidade genuína. Ela começou a compreender que algumas oportunidades, quando perdidas, não retornam. Lua nova, uma nova perspectiva. O capítulo 7 encerra mostrando Lucas como um exemplo de superação. Alguém que transformou dor em aprendizado, perda em força e abandono em oportunidade. Renata, por outro lado, enfrenta a dura realidade de que a ingratidão e a vaidade têm um preço, e que o homem que ela desprezou agora trilha um caminho que ela jamais poderá alcançar. Após o encontro no evento beneficente, Lucas sentiu que cada decisão tomada até então havia valido a pena. Ele agora não só prosperava profissionalmente, mas também emocionalmente, encontrando paz e propósito. Lua nova expansão internacional. Lucas começou a fechar contratos com empresas na Europa, Ásia e América do Norte. Cada projeto era mais desafiador que o anterior, exigindo inovação, liderança e resiliência. Ele se tornava referência em engenharia sustentável, sendo convidado a palestrar em conferências globais. Carla continuava como parceira estratégica, ajudando a coordenar projetos complexos e a administrar os desafios de um crescimento rápido. Juntos, eram um time imbatível, mostrando que confiança e competência valem mais que qualquer relacionamento baseado em interesse ou aparência. Lua nova Renata e o colapso do relacionamento. Enquanto Lucas conquistava o mundo, Renata enfrentava o verdadeiro preço de suas escolhas. Marcelo, cada vez mais controlativo e agressivo, começava a demonstrar sinais de ciúmes e manipulação extrema. Pequenas discussões se transformavam em brigas abertas, e o que antes parecia luxuoso agora se tornava sufocante. Renata começou a perceber que havia trocado um amor genuíno por aparências vazias e status ilusório. A cada notícia sobre o sucesso de Lucas, sua frustração crescia, revelando que o arrependimento não vinha apenas do coração, mas também da mente. Ela havia perdido alguém que realmente se importava com ela. Lua nova, o reconhecimento público. Em uma cerimônia de premiação internacional, Lucas foi homenageado por sua contribuição em engenharia sustentável. O evento foi transmitido para diversas partes do mundo, e a menção ao seu trabalho inspirou milhares de jovens. Renata assistiu à transmissão, sentindo uma mistura de admiração e dor. Ela percebeu que Lucas não apenas superara sua ausência, mas que agora sua presença impactava vidas de maneira significativa. Ela nunca havia compreendido o verdadeiro valor do homem que deixou para trás. Lua nova reflexão de Lucas. Apesar de toda a atenção e reconhecimento, Lucas manteve os pés no chão. Ele sabia que seu sucesso não se limitava a conquistas materiais ou fama. O verdadeiro triunfo estava em sua força interior, em sua capacidade de transformar dor em aprendizado e abandono em oportunidade. A vida ensina, e a dor transforma, refletiu Lucas. O que importa não é quem nos abandona, mas como usamos essa experiência para crescer. Lua nova, preparação para o futuro. O capítulo 7, parte 2 termina com Lucas planejando os próximos passos.
novos projetos internacionais, expansão da empresa e fortalecimento das relações genuínas que construíra ao longo do caminho. Renata, por outro lado, enfrentava a dura realidade de que a ingratidão e a vaidade não voltam atrás. O homem que ela desprezou agora se tornará uma referência global de sucesso, força e resiliência. Capítulo 8 – O triunfo do silêncio. Lucas agora era reconhecido internacionalmente. Cada projeto, cada palestra e cada contrato fechado mostrava que sua força interior era incomparável. Mas a jornada ainda não terminara. Desafios emocionais e profissionais surgiam a cada passo. Lua nova expansão e reconhecimento. O projeto em Tóquio foi um sucesso absoluto. A solução sustentável que Lucas implementou foi considerada revolucionária, atraindo mídia internacional e prêmios de inovação. Carla, sempre ao lado dele, destacava-se por sua competência, mas também por sua amizade inabalável. Juntos, Lucas e Carla eram um exemplo de que relacionamentos baseados em confiança e respeito são infinitamente mais fortes que qualquer ligação superficial. Lua nova Renata e a realidade cruel. Renata continuava ao lado de Marcelo, cujo comportamento se tornava cada vez mais instável e controlador. Ela começou a notar o peso de suas escolhas, noites sem sono, tensão constante e frustração com um relacionamento que só oferecia aparências. Cada notícia sobre Lucas aumentava o arrependimento. Ele não apenas prosperava sem ela, mas sua história inspirava milhares de pessoas ao redor do mundo. Renata percebeu que havia perdido alguém capaz de fazer a diferença não apenas em sua vida, mas na vida de outros. Lua nova um encontro inesperado. Durante uma cerimônia de premiação em Paris, Lucas e Renata se encontraram novamente. Ela tentou se aproximar, mas ele estava calmo, sereno e distante. Lucas, disse ela, tentando controlar a voz. Renata, respondeu ele com um sorriso contido, espero que esteja bem. O olhar firme de Lucas mostrava que não havia espaço para arrependimentos superficiais. Ele havia conquistado não apenas o sucesso, mas a autonomia emocional que sempre faltou em seu relacionamento com Renata. Lua nova transformação de Lucas. Lucas refletiu sobre sua trajetória. Cada desafio, cada abandono e cada dor serviram para moldar seu caráter. Ele entendeu que a verdadeira vitória não está apenas nas conquistas externas, mas na capacidade de transformar a dor em força e a perda em aprendizado. Ele começou a dedicar mais tempo a projetos sociais, incentivando jovens talentos e mulheres que buscavam crescer profissionalmente, inspirando outros com sua história de superação. Lua nova Renata e o peso da escolha. Renata enfrentava um contraste doloroso. Enquanto Lucas prosperava e inspirava, ela se sentia cada vez mais presa a uma vida vazia, sem amor verdadeiro ou respeito genuíno. O arrependimento crescia, e a sensação de perda era inevitável. Ela compreendeu que algumas oportunidades, quando perdidas, não podem ser recuperadas. O homem que a amou de verdade agora era alguém inatingível em força emocional e conquistas. Capítulo 8, Parte 2, O peso do silêncio. Após o encontro em Paris, Lucas começou a perceber que cada passo dado em sua carreira e vida pessoal consolidava algo maior. Ele não precisava de ninguém que o tivesse abandonado para ser completo. Lua nova consolidando o impacto global. Com o sucesso em Tóquio e a repercussão internacional, Lucas começou a ser convidado para liderar novos projetos em Dubai, Nova York e Sydney. Cada contrato não era apenas profissional, era uma prova de que a dedicação, a ética e a resiliência trazem recompensas reais. Ele percebeu que a força verdadeira vem de quem aprende a transformar dor em ação, e cada palestra, cada workshop e cada projeto que liderava se tornava uma inspiração para milhares de pessoas. Lua nova Renata frente ao espelho. Renata, por sua vez, se via presa a uma rotina sufocante com Marcelo, que se mostrava cada vez mais obsessivo e controlador. Ela começou a sentir que todas as escolhas feitas para status e aparência não traziam felicidade. Ao acompanhar notícias sobre Lucas em redes sociais e mídias internacionais, o arrependimento crescia. Ela compreendeu que perder alguém que a valorizava de verdade tinha um preço impossível de pagar. Lua nova o reconhecimento público. Durante um seminário global em Nova York, Lucas recebeu um prêmio por sua contribuição inovadora à engenharia sustentável e ao impacto social. A cobertura da imprensa destacou sua trajetória de superação e dedicação, transformando-o em referência internacional. Renata viu a transmissão ao vivo e sentiu um aperto no coração. Pela primeira vez, entendeu que ele havia conquistado não apenas sucesso profissional, mas também respeito e admiração genuínos, algo que ela jamais proporcionou. Lua nova reflexão e crescimento. Lucas refletiu sobre o passado, mas sem ressentimento.
Ele sabia que o verdadeiro triunfo não estava em fazer Renata se arrepender, mas em viver plenamente sua própria vida. Ele transformou cada dor em aprendizado e cada perda em oportunidade. Ele passou a se dedicar ainda mais a projetos sociais, ajudando jovens talentos e mulheres que, como ele, enfrentaram adversidades, tornando seu legado ainda mais sólido e inspirador. Lua nova realidade de Renata. Renata começou a enfrentar as consequências de suas escolhas de forma intensa. Cada notícia sobre Lucas era um lembrete de que a ingratidão custa caro. Marcelo, com seu comportamento abusivo, deixava claro que nenhum luxo compensa a ausência de respeito e amor verdadeiro. O contraste entre a vida deles era evidente. Lucas avançava, crescia e inspirava. Renata sofria as consequências de ter trocado amor genuíno por aparências vazias. Capítulo 9 – Quando a voz se torna movimento. Após conquistar reconhecimento internacional, Lucas percebeu que sua vida não se resumia apenas a títulos ou prêmios. Cada vitória era também uma oportunidade de inspirar e transformar a vida de outras pessoas. Ele havia aprendido que a verdadeira força está em transformar dor em aprendizado e abandono em crescimento. Lua nova. O impacto global de Lucas. Lucas agora liderava projetos em múltiplos continentes. Suas soluções inovadoras em engenharia sustentável e impacto social foram destaque em revistas internacionais, redes de TV e fóruns de líderes globais. Cada projeto se tornava uma prova de que perseverança e ética superam qualquer adversidade. Ele também começou a criar programas de mentorias para jovens profissionais, especialmente aqueles que enfrentavam dificuldades emocionais ou familiares, mostrando que a superação é possível mesmo diante das maiores perdas. Lua nova. Renata e o peso do arrependimento. Renata, por outro lado, continuava presa a um relacionamento sufocante com Marcelo. O tempo e o arrependimento começaram a pesar em sua consciência. Cada notícia sobre Lucas, cada prêmio, cada menção ao seu nome em publicações internacionais, aumentava a sensação de perda. Ela começou a perceber que não apenas havia perdido um homem que a amava, mas também a oportunidade de construir algo sólido e genuíno. A vida que antes parecia cheia de luxo e glamour se tornava vazia diante da constatação de que o verdadeiro valor estava na integridade e no amor sincero. Lua nova. O encontro decisivo. Durante uma conferência de impacto social em Lisboa, Lucas e Renata se encontraram novamente. Ela tentou se aproximar, mas ele estava centrado, sereno e imune a qualquer manipulação emocional. Lucas, disse Renata, com a voz trêmula. Renata, espero que esteja bem, respondeu ele, com um sorriso calmo. Mas saiba que minha vida segue em frente, cheia de propósito. O encontro reforçou a diferença entre eles. Lucas não precisava mais provar nada a ninguém, enquanto Renata enfrentava a dura realidade de suas escolhas. Lua nova. Consolidação de Lucas. Lucas agora entendia que o verdadeiro triunfo não era apenas profissional, mas emocional. Ele havia transformado abandono, dor e ingratidão em uma vida de realizações, respeito e propósito. Sua história inspirava milhares, mostrando que superar perdas e adversidades é possível com coragem e dedicação. Ele continuou investindo em projetos sociais, mentorias e palestras, tornando-se um exemplo de que a dor pode se transformar em movimento, não em estagnação. Lua nova. Renata e a conclusão do arrependimento. Renata finalmente percebeu que a ingratidão e a vaidade têm um preço alto. Ela havia perdido o homem que a amou de verdade e agora via sua vida cheia de limitações e arrependimento. Cada passo de Lucas, cada conquista, era uma lembrança de que algumas oportunidades, quando perdidas, não retornam. Capítulo 10 – O legado da superação. O tempo havia passado, e Lucas agora era referência mundial. Sua trajetória de superação transformará não apenas a própria vida, mas a vida de milhares de pessoas que se inspiravam em sua história. Lua nova. Conquistas profissionais e pessoais. Lucas liderava projetos em todos os continentes, inovando na engenharia sustentável e em iniciativas sociais. Cada vitória profissional era acompanhada de uma dedicação profunda a causas humanitárias, mentorias, palestras, programas de incentivo a jovens e apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade. Carla permanecia ao seu lado, agora não apenas como amiga, mas como parceira de negócios e confidente. Juntos, haviam construído uma rede de suporte que valorizava competência, lealdade e respeito, valores que Lucas aprendeu a priorizar depois de ser abandonado. Lua nova. Renata e o despertar do arrependimento. Renata continuava em uma vida que, à primeira vista, parecia confortável, mas na prática se tornará vazia e sufocante. Marcelo se tornará cada vez mais manipulador,
e ela percebeu que o luxo e o status nunca poderiam substituir amor verdadeiro, respeito ou admiração genuína. Cada notícia sobre Lucas, premiações, menções internacionais, entrevistas inspiradoras, funcionava como um lembrete de que ela havia perdido algo que não poderia ser recuperado. O arrependimento tornava-se inevitável e profundo. Lua nova ou reconhecimento público. Lucas foi convidado para receber um prêmio internacional de liderança e inovação, transmitido globalmente. No palco, ele falou sobre resiliência, superação e propósito. Nem sempre a vida segue como queremos, mas cada dor, cada perda, pode se transformar em aprendizado. O segredo é não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. As palavras de Lucas ecoaram pelo mundo, inspirando milhões e consolidando sua história como um exemplo de vitória sobre a adversidade. Lua nova ou encontro final com Renata. Após a cerimônia, Renata tentou se aproximar pela última vez. Ela estava diferente, mais vulnerável e consciente do próprio erro. Lucas, disse com a voz fraca. Renata, respondeu ele, com serenidade, aprendi que algumas pessoas entram em nossas vidas para nos ensinar lições, não para permanecer. Hoje sou grato por tudo, inclusive pelo que perdi. O homem que um dia fora ferido agora falava com calma e segurança. Não havia rancor, apenas maturidade e paz. Renata compreendeu que ele havia vencido, e que não havia mais espaço para arrependimentos superficiais ou segundas chances. Lua nova ou legado de Lucas. Lucas continuou expandindo seus projetos e ações sociais, tornando-se inspiração global. Ele entendeu que a verdadeira vitória não está apenas no sucesso profissional, mas na capacidade de transformar dor em crescimento, abandono em oportunidade e perda em força. Renata, por sua vez, teve que lidar com as consequências de suas escolhas. Sua história se tornou um lembrete de que ingratidão e vaidade podem custar caro, e que algumas oportunidades, quando perdidas, jamais retornam. Lua nova conclusão da história. O capítulo 10 fecha com uma mensagem poderosa. A vida é feita de escolhas, e a superação surge quando transformamos cada dor em aprendizado. Lucas mostrou que, mesmo após abandono e ingratidão, é possível construir uma trajetória de sucesso, influência e legado. Renata aprendeu tarde demais que o amor verdadeiro é raro e que quem valoriza e respeita merece ser reconhecido, mas nem sempre haverá segunda chance. A história termina com Lucas olhando para o horizonte, consciente de sua força, cercado de pessoas que realmente importam, e pronto para continuar inspirando o mundo.